É lamentável a gente falar o que eu vou falar aqui. Mas quando nós ouvimos pessoas, deputados, senadores, se expressarem da melhor maneira possível, criando até alguns meios, algumas PLs, algum projeto de lei, que é possível que possa até melhorar, mas não vai mudar. Então a gente até se alegra. É evidente que nós temos que nos alegrar com boas notícias. Só que é muito pouco em relação ao que nós queremos, ao comportamento que nós precisamos. Nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de uma execução, de uma ação mais concreta em relação ao que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo uma bolha, essa bolha vai explodir a qualquer momento. Ninguém vai ser responsabilizado por quê? Porque eles sempre atiram no pé. O Partido dos Trabalhadores sempre atira no pé, sempre dá errado. Porque nós não temos candidato à altura para que possa ser responsabilizado ou que possam responsabilizar o que está acontecendo a alguém que possa ser o responsável pelo que está acontecendo. Quer dizer, eles não têm, nem no presente nem no futuro, para serem ou para responsabilizar alguém, a não ser eles mesmos. Mas a mentira vai prevalecer, porque é hábito dessas pessoas mentirem. Eles têm um hábito de mentir. E nós encontramos diversas pessoas que têm uma facilidade imensa de suas mentes contrair essas mentiras. É uma falta de entendimento é tão grande que dá compaixão. A gente tem até dó quando as pessoas acreditam em coisas absurdas. A realidade está à sua porta e elas estão desmentindo a realidade. É um fato, parece que há um comportamento que é a sua psicologia para poder complicar a mente das pessoas, porque ela se sente complicado quando tem uma explicação, e um alívio para as pessoas que estão de fora. Nós estamos vendo isso claramente no Brasil. Estamos vendo um grupo de pessoas que eles não conseguem, de forma nenhuma, terem um comportamento de união, de unidade. Não há e não podemos, de forma nenhuma, não dizer que isso é real. Nem eles mesmos podem dizer isso. Olha, tem um deputado, eu não sei qual estado, é o Gilvan da Federal, ele foi suspenso 3 vezes. Sabe quantas pessoas, deputado de direito, tiveram ao lado dele? Quase nenhum. Dos mais de 200 deputados que se dizem, quase nenhum. O pagamento dele foi suspenso. Sabe quantas pessoas o ajudaram? Olha, poucas pessoas. Para você encontrar o volume das respostas que nós estamos precisando para combater o que nós estamos vivendo, que é real, é preciso muito mais que simplesmente pessoas que se digam: eu sou de direita, eu sou extrema direita, direita da direita. Esses grupos, eles estão mentindo para vocês. Estão enganando, porque não há possibilidade nenhuma de haver uma resposta. Por isso a ilusão, por isso a forma em que eles empregam suas palavras são com a esperança ou de uma força coercitiva que venha de fora e que possa dar entendimento ao que eles realmente desejam. Nós estamos numa condição para o mundo muito abaixo. Não há pessoas que pensem por si. As pessoas pensam porque outras pessoas falam, mas não tem como analisar, não tem como divergir, não tem como fazer isso, porque aquilo que as pessoas falam torna-se verdadeiras, torna-se real, e algumas pessoas
sai a defender esse ponto de vista sem questionar, sem divergir. Divirja sobre assuntos. Busque entendimento de você mesmo. Busque, leia, faça alguma coisa para que você possa fazer frente. Crie isso dentro de você. Faça com que essa verdade, essa direita, que eu acho que deveria ser direito, possa ela se materializar em relação ao que nós estamos vendo. Não quero dizer que não estejam fazendo coisas boas, mas também não estão fazendo coisas excelentes. Porque não basta você trazer notícias de A, B ou C fez coisas erradas a uma população que mal está entendendo o que está ocorrendo real no Brasil. Então não adianta trazerem novidades para uma nação que está oprimida pelo medo, oprimida por vontade de falar, mas a sua própria vontade de falar oprime ao silêncio, aguardando, esperando que alguém possa tomar suas dores. É isso que nós estamos vendo. Não está acontecendo nada. Não há como esperar nada dessas pessoas. Não há como você ter o que você quer por meio de outras pessoas. É você que tem que mudar. Eu tenho os meus meios de pensar. Eu penso porque eu olho, analiso e tenho um conceito em relação àquilo que estou vendo. Eu não posso de forma nenhuma pôr na minha cabeça algo que não seja meu. Tem que ser meu. Eu tenho que autenticar aquilo que eu estou falando. Eu tenho que autenticar aquilo que me falta. Aquilo que me falta por vir de fazer parte da sociedade, aquilo que está violando o meu espaço, isso é que eu tenho que expor. E se eu de fato faço parte de uma nação, essa nação ela tem que ouvir-me de um modo que eu possa fazer parte para contribuir com a mudança. Eu não posso simplesmente ouvir alguém falar e simplesmente aceitar de forma calada ou simples que a sua fala possa trazer mudanças. A única mudança que eu estou vendo dessas que se dizem direito é que eu possa me calar e tomar a sua voz como minha. Isso eu não posso fazer. Isso eu não posso, não tenho, porque eu não faço parte desse balaio, desse engodo, dessa tigela de mentiras que se encontram, ou dessa guerra de tesouras. O que eu sei é o que está escrito. É isso que tem que ser posto em prática. Nós temos uma Constituição, nós temos um Congresso Nacional. Repito, como eu falei no programa anterior, todos que se candidatam e que seja de direita ou de extrema direita, ou seja lá que posição essas pessoas procurem, porque eu só os vejo como representantes do povo, eu não vejo nada que possa os colocar em condição de agradar a mim, porque na política você não pode se agradar, você só se agrada na política quando tem uma solução da atuação dessas pessoas que te dão uma resposta positiva em relação daquilo que de fato você está precisando. Fora disso, você não pode ficar satisfeito simplesmente por fala, seja lá de quem for, seja de quem se diga direita ou de esquerda. Eu simplesmente analiso, porque é um direito meu, um direito que você tem, é o espaço que você tem de analisar e julgar, de modo que possa dizer sim ou dizer não. Mas o que nós estamos vendo hoje no Brasil é justamente isso. Não existe aquele direita, não existe. Eles não se entendem, eles não conversam, eles não fazem nada para que possa dizer assim, nós aqui somos de fato direita. Ou nós somos oposição, são oposição, como nós podemos entender, como
podemos compreender que temos no Congresso Nacional, na Câmara, um grupo de deputados que é muito maior do que a bancada do governo. Como o governo consegue isso? Como? Então não tem explicação, todo mundo fica calado. Repetindo, voltando a esse deputado federal, não existe união. Ele mesmo comentou, não existe união. Eu tenho falado isso constantemente, não existe união. Por quê? Porque tem dificuldade de simplesmente se humilhar diante da causa. Diante da causa. A causa é o Brasil. Então, cargos, posições, isso não vale de nada. Vamos escolher os melhores. Vamos fazer com que essas pessoas possam se posicionar. Vamos amadurecer internamente. Vamos amadurecer, vamos encontrar fórmulas e formas de aplicar essas fórmulas, da gente se fortalecer em razão do conteúdo geral, do modo geral, não do modo em que as pessoas se satisfazem simplesmente e divide, cada um tem uma classe, o meu deputado tal, o meu deputado tal. Isso não funciona. Você não vê deputado de esquerda, você não vê deputado de centro-esquerda criando picuinhas com um deles. São unidos. Quando foi afastado um deputado da esquerda, todos apoiaram. Todos estavam juntos. Quando ocorre o que ocorreu com o Silveira, aconteceu com esse Gilvan, aconteceu com o próprio filho do presidente Eduardo, aconteceu com outros, todo mundo fica só na fala, não tem resultado. Não tem resultado. Isso mostra a fraqueza, mas as línguas estão soltas. Pode soltar suas línguas o quanto vocês quiserem. Não vai trazer solução para o povo, não vai trazer para essa base desse triângulo aqui, não vai trazer a base que está aqui sofrendo, não vai trazer mudanças. Porque não há fundamento, não há uma convivência, não há congresso, não há uma forma de unir-se, uma forma de fundamentar, uma forma de criar um canal, uma forma de criar escola, uma forma de criar cursos, uma forma de criar um consenso comum para levar uma população que precisa de mudança. Nós temos milhares de pessoas, mas quando falamos o nome de um deputado, mas esse é bom. Mas não tem um consenso, não tem uma unificação. Então não é direita. São grupos, são pessoas espalhadas e que de repente começam a falar coisas que não leva ao principal, à nação. Nós encontramos deputados de direita falando de pessoas que estão lá fora. Nós encontramos pessoas candidatas a presidente falando de outros candidatos do mesmo partido, até mesmo da mesma família. Como podemos? O que nós estamos esperando dessas pessoas? Por que você não desperta? O que você está esperando? O que você está esperando? Porque o que está chegando a você é expropriação, é os impostos que estão sendo cobrados além daquilo que você pode pagar para cobrir algo muito maior que está sendo usado para beneficiar outros meios, outras práticas que não essa a qual nós estamos vivendo. Repito, a bolha vai explodir. E quando explodir, é evidente que nós já estamos caminhando para o limite. Para o limite. O que nós estamos vendo são maquiagens. Porque vai haver uma explosão. Porque nós já chegamos a mais de 76% do BIP. Isso é algo preocupante. Já passamos dos 10 trilhões. Ninguém está falando nada. Ah, não, faltou ali impostos. Até cadeirante vai ter que pagar IPVA.
Todos vão pagar imposto, empobrecendo, de ser o inverso, para cobrir, para ter dinheiro, para poder cobrir justamente as mentiras e o comportamento que esse político tem em relação aos políticos que o tem como apoiador. E olha, são todos recebem dinheiro aos que se vendem. Mas quando se fala sobre emenda, quem libera emenda é o presidente. Quando se fala em emenda, todos recebem. Recebe, porque ninguém quer ficar sem as emendas. Aí nós temos as barganhas. Como você vai votar isso aqui? Como você vai ficar a favor disso? Como você vai... Olha, o que está acontecendo no Brasil é mais do que imoral. É preciso... Aliás, quando eu falo é preciso mudar, eu estou usando até uma forma meia ilusão, uma utopia de uma nação unida. Porque não é verdade que nós brasileiros somos unidos. Nós somos omissos até em nossas preocupações. Quando você começa a pensar, deixa eu pensar nisso. Nós somos omissos até nas nossas preocupações. E achamos que isso é normal. Nós não resolvemos nossos problemas. E o maior problema que nós brasileiros temos é esse mesmo, o Congresso Nacional que está em Brasília. Olha, tá lá. Eu tiro alguns, eu digo que todos. Agora, entre os que estão mofos por completo e os que estão ainda pela metade, é possível fazer um corte para ver se a gente faz um caldo do limão, da laranja. Mas todos, não há ninguém que a gente possa dizer, puxa vida, esse aqui é bom. Repito, algumas pessoas, como esse, eu ouvi desse deputado federal, disse que tem 100 deputados que são gente boa. Olha, 100 pessoas que são gente boas, mas não são o suficiente, ou não é as pessoas que você possa dizer, eu conheço. Não é. Porque se fosse, com certeza, 100 deputados faz uma diferença muito grande. Muito grande. E eu não acredito que tenha esses 100 deputados ou 150 deputados que possa fazer a diferença. Para que possa dizer assim, não, nós aqui, nós somos diferentes. Nós não vamos receber dinheiro do governo, nós vamos trancar as pautas. Não tem. Não tem. Dessa forma, o Brasil não anda. O Brasil não caminha. Porque esses coitados, eles estão lutando com gigantes. Analfabetos, mas gigantes. Um abraço a todos. Até mais.